Olá, caros estudantes, sejam todos bem-vindos aqui no canal E² Eu sou a professora Elissandra Rubim e juntamente com o professor Edson Soares somos os professores facilitadores do E². Esse é o módulo de Matemática 1 para a primeira série do ensino médio, onde na oportunidade trataremos nessa aula de número 9 sobre a soma dos termos de uma PA, de uma progressão aritmética e sobre interpolação, como inserir meios aritméticos, números, em uma sequência numérica onde são conhecidos o primeiro e o último número. Vamos começar com a ideia da soma de Gauss. Olha só, o menino Gauss, com apenas 7 anos de idade, o professor da sua turma, empenhado em deixar a turma quietos, concentrados, resolveu postar o desafio no quadro, dizendo assim, olha, vamos somar todos os algarismos de 1 a 100. Gauss, menino Gauss, com apenas 7 anos, apresentou, senhores, essa solução aqui. Olha só o que ele observou. Ele observou que se somarmos o primeiro elemento com o último, daria 101. Se ele somar o segundo algarismo com o penúltimo, também dava 101. O terceiro algarismo com o antepenúltimo também dava 101. Ou seja, olha só o que o Gauss definiu. Ele viu o seguinte, se ele somasse o primeiro elemento com o último, que era 100, multiplicasse pelo quantitativo de algarismo, que tem de 1 a 100, que é 100, e dividisse por 2, o que ele obteve aqui? Ele obteve 100 mais 1, 101. 101, se eu simplificar aqui, 100 por 2 dá 50, 50 vezes 101 dá 5.050, ou seja, Gauss com apenas 7 anos definiu o que hoje nós vamos aprender nesta aula, o que hoje nós definimos como a soma dos termos, de uma progressão aritmética, dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, que pode ser também entendida, senhores, da seguinte forma. O que a gente observa esse 50 vezes 101? Ele formou aqui, ó, 50 pares, cuja soma era o quê? 101. Então, dava 5.050. Ou seja, essa sequência numérica, dos números naturais de 1 a 100 é uma progressão aritmética de razão 1. E este aqui é a soma dos 100 primeiros termos desta sequência numérica. Então, vejamos, olha só. De modo geral, nós podemos escrever uma sequência desta forma como a gente já vem vendo desde a nossa aula de número 8. Então, nós temos aqui o primeiro termo da nossa sequência, o segundo termo, o terceiro termo, até o nosso termo aqui, o enésimo termo. Então, essa sequência ela é uma PA de razão R. Então, podemos escrevê-la dessa forma. Nós vimos que na aula de número 8 que o A2, o segundo termo da nossa progressão, ele é a soma do A1 mais a razão. Vimos que o A3 ele pode ser escrito como o A2 mais a razão, ou simplesmente eu posso olhar o A3 como sendo o A1 mais 2 vezes a razão. E assim a gente vai escrevendo todos os termos desta sequência. Se nós formos pegar e somar todos os N primeiros termos dessa sequência, nós vamos ter aqui, ó. E aí eu vou definir uma outra soma que será com a ordem invertida, exatamente para ter o entendimento do que Gauss fez. Gauss pegava o primeiro termo, e somava com o último. Então, a gente fez essa inversão para usar essa soma. Olha só, observe o que nós vamos obter aqui. Somando Sn mais Sn dá 2Sn. Somando aqui termo a termo, A1 mais AN, está aqui. Essa segunda parcela aqui com esta, observe que R é simétrico. A razão a gente pode cancelar, então vai dar 1 mais AN. Esse terceiro termo com este, 2R é simétrico com menos 2R, então a gente vai ter a soma de A1 mais AN. E assim sucessivamente. Nós observamos que o segundo membro da igualdade, nós temos N vezes o termo A1 mais AN. Pois bem, senhores, olha só. Então, como no segundo membro a gente aparece N vezes o termo A1 mais AN, nós podemos escrever desta forma, N vezes o termo A1 mais AN. Então, isolando Sn, que é a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, nós obtemos a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética que já foi utilizada lá por Gauss para definir a soma dos 100 primeiros algarismos de 1 a 100. Então, vejam que para definirmos a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, nós precisamos conhecer o primeiro termo
e o último termo. Vejamos aqui o exemplo. Dada a sequência de números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7 reticentes, determine a soma dos 50 primeiros termos desta PA. Observe que a razão desta PA é 2, se você subtrair o segundo termo do primeiro dá 2, o terceiro do segundo dá 2, o quarto do terceiro também dá 2. Então, a razão é 2. Utilizando a fórmula do termo geral, por que nós vamos usar a fórmula do termo geral? Porque para nós determinarmos a soma dos 50 primeiros termos, eu preciso conhecer quem é o elemento de posição A50, né? Então, o 50º termo desta sequência. Então, vamos lá. Olha só. Então, o A50 será, o A1 é 1. Quem é N? N é o número de termos. O número de termos é 50. Então, 50 menos 1 dá 49. 49 vezes a razão, que é 2, mais 1 vai dar quanto? 99. Então, o 50º termo desta sequência é o 99. Agora sim, nós vamos poder determinar a soma desses 50 primeiros números naturais ímpares que fazem parte aqui desta sequência numérica. Então, eu conheço o A1, que é 1, conheço o o A50, que é o último termo que eu quero estar somando até os 50, né? Que é 99, o número de termos é 50. Então, fazendo essa continha aqui, ó, nós vamos ter 100 vezes 50 dividido por 2, vai dar 2.500, ou seja, a soma dos 50 primeiros termos desta progressão aritmética aí, que é formada pelos números naturais ímpares, vai dar exatamente 2.500. Vamos ao nosso exemplo de números 2. Dada a sequência dos números naturais ímpares, 1, 3, 5 e 7, é a mesma sequência do exercício anterior, agora nós queremos determinar a soma dos n primeiros termos desta sequência, desta PA, desta progressão aritmética. Então, olha só, a razão é 2, nós já sabíamos, o primeiro termo dessa sequência é 1. Vamos determinar agora quem é o último termo, usando aqui a fórmula do termo geral. Observe que A1 é 1, N nós não sabemos, porque vamos determinar a soma dos N primeiros termos, então vamos estar representando apenas aqui o número de termos por N. A razão é 2. Então, fazendo essa continha aqui, ó, fazendo o processo distributivo, eu vou ter 2N menos 2. Portanto, a N é igual a menos 1 mais 2N. Aplicando a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética, A1 é 1. Quem é o AN? Menos 1 mais 2. Vejam que mais 1 menos 1 são simétricos, multiplicando 2N vezes N vai dar 2N ao quadrado, dividido por 2 vai dar... Então, que a soma dos N primeiros termos dessa progressão aritmética é N ao quadrado. Bom, agora nós vamos aprender o que é essa interpolação, né? Interpolar, senhores, significa inserir, colocar entre, né? Nós vamos aí inserir meios aritméticos, que são números entre dois números já conhecidos de uma sequência, de tal forma que essa sequência formada, ela será uma PA. E, para tanto, nós vamos utilizar a fórmula do termo geral que nós definimos na nossa aula de número 8, onde a fórmula do termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vejamos aqui o exemplo, olha só. Interpolar 7 meios aritméticos entre 6 e 46. Observe que nós temos uma sequência onde o primeiro termo é 6 e o último termo da minha sequência é 46. Como nós vamos interpolar, né, inserir 7 meios aritméticos, então o número total de elementos, né, nessa minha sequência será 9, o número de termos dessa minha sequência, onde o primeiro termo é 1 e o nono termo é 46. Então, usando a fórmula do termo geral, nós vamos determinar aqui a razão, porque se eu conheço a razão, eu conheço quem são esses 7 meios aritméticos que nós vamos interpolar, né, inserir entre 6 e 46, que são dois números conhecidos aqui da sequência. Então, o AN é o A9, que é o último termo aqui, que é o 46. A1, o número de termos da minha sequência são 9. E 9 menos 1 vezes a razão. Então, quem é o A9? O A9 é 46. Quem é o A1? 6. 9 menos 1 dá 8. Então, vamos resolver essa equação aqui do primeiro grau, isolando aqui R, nós vamos ter 46 menos 6 dá 40. 40 dividido por 8 dá 5. Então, quer dizer que a razão é 5. Então, se eu conheço a razão, nós sabemos que o A2 é o segundo termo da minha sequência, é a soma do A1 mais a razão, do termo anterior mais a razão. Então, 5
6 mais 5, 11. Novamente, usando a mesma ideia, o terceiro termo é a soma do anterior mais a razão. Então, 11 mais 5, 16. O quarto termo, 16 mais 5, 21. O quinto termo, 21 mais 5, 26, né? E assim, o seguinte, né? O próximo termo, que é aí o termo de número 6, o sexto termo da minha sequência, 26 mais 5, 31. 31 mais 5, 36. 36 mais 5, 41. Ou seja, nós descobrimos aí os 7, né? Interpolamos 7 números nessa sequência, de tal forma que essa sequência, ela é uma PA de razão 5. Vamos aqui, então, aos exercícios de fixação. Com o intuito de construir um jogo novo, foram colocados sobre um tabuleiro de xadrez grãos de arroz da seguinte maneira. Na primeira casa foram colocados 5 grãos, na segunda 10, na terceira 15 e assim por diante. Quantos grãos de arroz foram usados nesse tabuleiro? A gente quer saber a soma de todos os grãos de arroz que foram colocados. Vejam que nós temos uma sequência numérica, né? Primeiro foram colocados 5 grãos, depois 10, depois 15, ou seja... e também é importante falar que nós temos em um tabuleiro 64 é o total de casas, né? O número de casas de um tabuleiro. Essa informação é importante. A gente sabe também aqui que a razão dessa sequência, ela é 5, tá? Então, é uma sequência, a gente vê que foram colocados, essa quantidade de grãos que foram colocados sobre o tabuleiro é uma sequência numérica, é uma PA, né, uma progressão aritmética. Então, usando aqui a fórmula do termo geral, nós vamos determinar primeiro o termo aqui, qual é o 64º termo desta minha progressão aritmética, para depois determinarmos a soma dos 64 primeiros termos. Então, olha lá, nós temos que o primeiro termo aqui é 5, o total de termos é 64, 64 menos 1 dá 63, vezes 5, somado com 5, vai dar exatamente 320. Então, o 64º termo desta sequência numérica é 320. Então, a soma dos 64 primeiros termos vai ser A1, que é 5, mais o AN, que é o 64, deu 320, vezes o número de termos, que é 64, dividido por 2. Ou seja, essa soma dos 64 primeiros termos desta progressão, que é o quantitativo de grãos que foram, né, de grão de arroz que foram usados nesse tabuleiro, foi 10.400. Vamos então ao segundo exercício de fixação. Olha só, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio e eu adoro. O jogo tradicional é a paciência, muito legal, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas e a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas, né? E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte vejamos, olha só, a soma dos 7 primeiros termos dessa PA é o que o problema está nos pedindo. Observe o seguinte, que a gente vai encontrar o total de cartas que vão estar colocadas no monte, né? Na sequência de 1 a 7. E aí ele quer saber quantas cartas estão no monte, mas primeiro a gente tem que saber qual é a soma do quantitativo dessas 7 cartas. Nós vamos somar os 7 primeiros termos dessa sequência, né? Então, olha lá, quem é o A1? A1 é 1, que é o primeiro monte, tem uma carta. E o último monte, que é o monte de número 7, né, a sétima coluna, ela vai ter 7 cartas. Né? O total de termos aqui é 7, ou seja, nós vamos encontrar que a soma dos 7 primeiros termos desta progressão aritmética é 28, mas não é isso que o problema quer saber. O problema quer saber a quantidade de cartas que formam um monte. Então, observem que 28 cartas são distribuídas nas fileiras, foi o que a gente descobriu aqui na soma desses 7 primeiros termos, né? Mas como o baralho ele tem 52 cartas, então 52 menos 28 vai dar 24. Então nós descobrimos que há no monte 24 cartas, ou seja, a alternativa B. Vamos então ao nosso último exercício de fixação. Quantos termos aritméticos devemos interpolar, inserir, entre 6 e 366, para que a razão da interpolação seja igual a 8. Observe que nós queremos saber aqui,
Primeiro, o número de termos, que é o total de termos aí dessa sequência numérica, onde o A1 é 6 e o AN é 366. E a razão é 8. Usamos aqui a fórmula do termo geral, nós vamos ter AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? O último termo é 366. Quem é o A1? 6. O número de termo nós vamos descobrir, vezes a razão, que é 8. Então, fazendo essa continha aqui, fazendo o processo distributivo, né, nós vamos ter 8n menos 8, 6 menos 8 dá menos 2. Eu tenho uma equação do primeiro grau, isolando o valor de n, menos 2 vem para o primeiro membro positivo, 366 mais 2 dá 368 dividido por 8. Nós descobrimos que o total de termos desta sequência numérica é 46 termos. Só que o problema, ele está nos pedindo quantos termos aritméticos devemos interpolar entre 6 e 366. Portanto, ele está aqui, ó, nós temos o total de termos, né? Então, a gente vai subtrair de 2, porque a gente vai excluir os dois termos que já existem, que é o primeiro e o último. Então, o total de termos que nós devemos interpolar nessa sequência numérica para torná-la uma sequência de tal uma progressão aritmética é 44. E aí, gostaram? Eu espero que tenham